Gente, eu queria compartilhar com vocês o texto lá de 2 Coríntios 5:17. Se quiser abrir, vamos ler esse texto. Texto que a gente já conversou sobre ele muitas vezes, né? Você já ouviu muito falar aqui na igreja sobre esse texto, mas eu creio que existem coisas boas que Deus quer nos revelar ainda a partir desse texto. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você crê nisso, gente? Eu estava lembrando de a mensagem, o título que a gente vai falar essa manhã é Não Pare. E a gente é tentado a parar, né, não, gente? A gente começa uma atividade e a gente começa com muito ímpeto, e daqui a pouco vai uma molezinha, e a gente meio que tem uma tendência enorme a parar. Cerca de 2 meses atrás, aproximadamente, eu comecei depois, acho que 2 meses, o pastor estava ministrando sobre a série Hábitos, né? E como muitos aqui, eu também fui impactado pela série. E comecei a voltar a praticar um exercício. E comecei pela manhã, todas as manhãs, caminhar. Comecei a caminhar, daqui a pouco comecei a correr um pouquinho. Depois de 15 dias, eu já estava correndo 5 quilômetros. Eu já estava me sentindo um baita de um atleta, né? Tem gente que 5 quilômetros não é nada, mas 5 quilômetros, pastor, isso aí é muito mole. Isso nem precisa nem de treinamento. Para mim foi uma enorme vitória caminhar e correr 5 quilômetros. E no final das contas já estava chegando a quase 10. Eu acho que 9 deles caminhando e 1 correndo. Mas tudo bem, né, gente? Para quem não aguentava ir daqui ali no finalzinho da igreja, já é uma vitória enorme. Legal demais. O fôlego melhora, você dorme melhor, você tem mais disposição para fazer as atividades simples da vida. Legal para caramba. O problema é que um belo dia eu disse, não, gente, eu acho que já estou legal, já venho numa pegada boa, tem aí 2 meses que eu estou firme aí andando, correndo. Legal, vou dar uma parada, hoje vou ficar em casa. Tudo bem, um dia só, não faz mal, faz, gente? Você descansar um dia só? Legal, parei. O problema é que no dia seguinte choveu. E a atividade física que eu faço é ao ar livre. Por 2 motivos, que é legal e porque é mais barato, né, gente? Tá bom, você tem pessoas, é uma área olímpica, né? Um espaço olímpico, muitas pessoas fazendo atividade. Legal, anima uma música no fundo, né, gente? Tem gente correndo muito, mas tem gente muito devagarzinho, isso te dá uma força, né? Você vê que tem um alvo para você alcançar, mas também tem gente que está menos que você, então você se acha em algum nível um atleta. Beleza, choveu e eu também não fui. No 3º dia, bate aquela preguicinha, eu também não fui. Passaram-se 1 semana e aquela semana eu não fui. E resolvi voltar então, depois do 5º, 6º dia, voltei. O problema é que depois que você começa uma atividade para voltar é uma luta enorme. E foi dor para todos os lados do corpo, gente. Eu estava todo sequelado no final do dia. É dor na unha, é dor no fio do cabelo, é dor para as juntas, articulações e daí por diante. Aí no outro dia eu precisava descansar, né? Afinal de contas, um atleta, né, gente? Um atleta precisa de descanso. Eu descansei no outro dia, gente. O problema é que eu estou quase 25 dias descansando. Esse é o problema da gente não dar continuidade, né, às atividades. Eu lembrei disso para ilustrar, eu acho que fala muito daquilo que a gente precisa entender essa manhã. Existem coisas que a gente começou bem, não dá para parar, né, gente? Ei, tem uma frase que eu acho muito legal. A gente chegou longe demais para voltar atrás, né, gente? Tem áreas da nossa vida que a gente já conquistou muita coisa legal. Tem áreas da nossa vida que tivemos avanços significativos. E por algum motivo, né, para a gente achar que precisa descansar um tempo, a gente perde o estímulo para
novas conquistas, né? A gente fica preso àquelas conquistas que foram boas, mas temporárias e que precisam ser alimentadas para a gente ir adiante, né? E é muito provável que se eu continuasse, mas eu vou voltar, tá, gente? Antes que você me julgue, eu vou voltar. Até porque eu peguei cola com o pastor André e estou ministrando lá em Nova Iguaçu sobre hábitos, né, gente? Então preciso voltar, né? Pois é, eu voltei no início da semana e já estou 4 descansando, mas eu vou voltar. Que coisa, né, gente? A gente vive cansado, né? Precisa de um estímulo novo. E pois é, amados, existem coisas na nossa vida que a gente chegou longe. E por mais que haja um espírito, sabe, contrário a essa autovalorização, e que o Espírito vai promovendo na gente, querendo dizer, você não chegou longe, você está muito aquém do que você poderia estar, olha, não dá para você ir mais, você já chegou ao seu limite. Eu quero dizer algo para você importante, você chegou até aqui, mas Deus tem coisas maiores para você. Isso parece um jargão, mas é uma realidade enorme, amados. Quando não paramos numa tarefa, e eu dizia que se eu continuasse, eu não estaria mais correndo 1 quilômetro e caminhando 9, né, gente? Provavelmente eu já tivesse caminhando 10, né, e correndo 1,5 quilômetro. É possível, né, que eu tivesse melhorado. Uma memória muscular já estivesse reservada aqui, então me daria estímulos físicos e mentais para poder continuar. Os resultados estimulam a continuidade. Você acredita nisso, gente? É por isso que o Evangelho é um evangelho prático, não é um evangelho teorizado. Sabe, queridos, Deus nos fez para começarmos a viver a eternidade nesse tempo. A eternidade não é apenas um local em que vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu lá no espaço, sabe, que não é esse, ou talvez esse. Bom, a gente não sabe tudo a respeito disso, mas Deus nos escolheu para que eu e você vivamos uma parte do reino de Deus aqui. Você crê nisso? E para isso eu preciso dar continuidade a alguns projetos importantes. Não dá para parar no meio do caminho, não dá para celebrar antes de chegarmos à etapa final. Ouviu, queridos? Separei um vídeo ali, a gente vai passar um vídeo. Eu queria que você prestasse muito bem atenção. Às vezes a gente tem uma sensação da conquista, né? Que a gente já realizou, já conquistou, tá legal demais. Cuidado para você não celebrar antes da bandeirada final. Vamos lá, libera aí um vídeo para a gente. Acho que isso tem muito a ver com a nossa vida. Já vai entrar pela reta para fazer festa. Para comemorar, lá vem Juraci. Empina a moto. Juraci Black vem para vencer. Vem pra bandeira quadriculada, João Ricardo Reis. There's a moral to this story. Yeah, it looked like a coronation for Tonche Pepio. He's getting the crowd. He wants the crowd to cheer his performance. And at the end, he gets pipped. He gets pipped by Marin Simon of Washington. And you Sem saber o que fazer, né? You can, you see his face, and you know. Stu Martinez slides it in. Ball's onside, and he finishes 1-0. Western Sydney. Flamenguista, hein, gente? The flag was up though. On the number 9, he hasn't seen it. He's still celebrating. The goal won't stand. Nada disso. He still hasn't recognised the flag. Now it's dawned on him. O colombiano se deu mal demais, né? Now to try and keep these Belgians at bay. Oh no, he thinks he's won. No. No, it's 1 lap to go. It's 1 lap of racing to go. No, he hasn't heard it. It's 1 lap of racing to go. And he thinks he's won the world title. All she wanted was the whole shot, and she could just run with it. Exactly. Oh! Jacob Ellis goes down! Jacob Ellis goes down! A shocker on Legal, the legal, home stretch. gente. Tanya Frieden of Switzerland grabs the goal. Amém.
Tem outra coisa ali, esse vídeo tem muitas outras. Dá pra gente imaginar, gente, a frustração desses caras, não? Você celebra, já aconteceu isso com você em alguma área da vida? Ou na peladinha do final de semana, lá na rua, né, gente? Peladinha, deixa eu explicar, né, gente? Deixa eu explicar, porque tem gente nos assistindo, né? É uma expressão mais carioquês, né? Um carioquês que diz respeito ao futebolzinho, sabe, despretensioso, onde a gente colocava, pelo menos na minha época de infância, a gente colocava umas latinhas de um lado e umas latinhas do outro, fazendo gol, o próprio chinelo. Quem já viveu isso aí, gente? Aí ficava todo mundo pelado jogando bola na rua. Não, nada disso, gente. Por que era pelado? Eu acho que era porque não tinha grama, sei lá. Eu não sei, né? Eu imagino. Quem tiver uma outra definição de por que peladinha, que estava descalço, será que era isso? Eu sei lá. É isso aí. Então, gente, eu acho que fica uma lição enorme. Deus nos chamou para continuidade. Deus é um Deus de continuidade. Deus não é um Deus de tarefas incompletas. Queridos, eu e você já somos mais que vencedores em Deus, sabe, em Cristo. Eu e você somos a morada do Espírito Santo. Isso nos dá garantia de que Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele prometeu. Ele é aquele que projeta o querer e o realizar também. Ele é Deus que faz absolutamente tudo. Então, por que é que eu e você temos tarefas incompletas? Porque começamos bem demais e paramos no meio de um projeto que tinha tudo para dar certo. No meio da bandeirada final, no meio não, quando a bandeirada final estava prestes a ser dada para mim e para você. A gente chegou longe e muitas vezes eu e você desistimos quando estamos prestes de pegar o troféu e levantá-lo. Sabe, amados, precisamos pensar nisso. E por que é que isso acontece? E uma resposta muito simples e direta é que desistimos em função de algumas coisas que vêm e se contrapõem aos desafios. O problema não é, e foi falado aqui na série Hábitos, o problema não é o alvo que temos, o problema é que esquecemos o processo para alcançar. Sabe, amados, quando ouvimos a palavra, quando somos cheios de sonhos da palavra de Deus, saímos daqui aos domingos, sabe, com o coração alegre, entendendo Deus vai fazer, Deus tem projetos para a minha vida, eu sou amado por Deus. Hoje pela manhã, lá na EBD aqui, nós estávamos falando exatamente uma frase que é muito simples, mas acho que é muito profunda, e precisamos pensar a respeito dela. Eu sou amado de Deus. E algumas situações da vida, a gente precisa analisar se de fato somos amados por Deus. Você é amado quando as coisas não saem exatamente como você pensa que deveria sair. Você é amado, ou pelo menos se sente amado, quando você tem uma perda, uma decepção, uma frustração, quando um negócio seu, da vida, ou seja, fruto de uma economia da vida toda, você investiu e não deu certo. E mesmo assim, acima disso, você consegue olhar para essa situação e perceber, eu sou amado de Deus. Eu perguntei aos irmãos, você já acordou um dia dizendo, estou de mal com Deus? E eu usei essa expressão forte mesmo, para retratar um sentimento que a gente não sabe muito bem discernir, que a gente não entende qual é o projeto de Deus, e às vezes a gente diz para Deus, Deus, eu sou bom, afinal de contas, eu não matei, eu não roubei, e ajudei até uma velhinha a atravessar a rua, sabe? Eu sou dizimista fiel, uma das coisas que a gente adora colocar diante de Deus é isso. Deus, afinal de contas, eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante generoso, então por que é que algumas coisas não estão funcionando como eu acho que deveriam funcionar na minha área financeira? E a gente acorda e se não nos atentarmos, estamos duvidando do amor de Deus para nós. Só que precisamos olhar, amados, não as partes do processo, precisamos entender que o que estamos vivendo trará um resultado lá no final. No final das contas, Deus vai acertar as histórias, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar, sabe por quê? Porque eu e você somos o maior projeto de Deus, sabe? Você já viu coisa mais linda do que o cosmos, gente? Olha as florestas, os mares, os rios, essa beleza
maravilhosa que temos usufruído, visto. Não é ou não é bonito? Mas deixa eu dizer a você, eu e você somos maiores do que tudo isso que temos visto com essa beleza maravilhosa. Eu sou o melhor de Deus. Deus cuida da minha vida, Deus me ama, Deus tem os detalhes da minha vida, Deus me conhece, amados, desde a eternidade. Mesmo antes de eu vir a esse mundo, Deus tem um projeto para mim e para a sua vida. Amém, queridos? O que eu quero dizer essa manhã para você, que existem áreas que eu e você precisamos ir até o final delas. Existem projetos que você não pode jogar a bandeira branca, sabe, de desistência, antes do final da história. A tua história não chegou ao fim, sabe, o que Deus tem para você não chegou ao fim. Você está vivo? Quantos estão vivos? Então tua história não chegou ao fim. Ah, pastor, já foi, eu estou com muita idade, eu não tenho mais o ímpeto, eu não tenho a força, eu não tenho vigor, eu não me sinto mais criativo como era antes, eu não sinto prazer naquelas coisas pequenas que sentia antes. Não dá mais não, eu acho que agora eu vou colocar todas as minhas intenções e sonhos nos meus filhos. Gente, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e que elas estão hoje extremamente frustradas, entristecidas, porque ao longo da vida elas foram perdendo o ânimo de viver, foram perdendo sonhos, foram desanimando com projetos, e quando não conseguiram realizá-los, ela então joga para os filhos. Gente, filho é uma bênção para a nossa vida. É ou não é, gente? Eu estava dizendo para a Márcia, esses dias, um saiu, né? Foi passar uns dias lá com os amigos da igreja, em Cabo Frio. O outro foi para a namorada. Eu falei, minha filha, eu e você só, vamos que vamos. E vai piorar, tá? Fica de boa. Eles vão embora. O que eu estou querendo fazer você pensar, gente? Eu estou querendo fazer você pensar que existem planos que são individuais. Não coloque todas as intenções da sua vida nos filhos. Filhos são bênçãos. Mas você precisa produzir alguma coisa para você. Você precisa encontrar, sabe, o veio profético da tua vida. Você precisa encontrar o propósito que Deus tem para você. Sabe para quê? Para que quando os filhos, eles saiam de casa, e devem sair em paz, tá, gente? Não vai atrás não, em nome de Jesus. Deixa filho em paz. Deixa eles terem as suas experiências. Porque tem papai e mamãe que não encontrou o propósito, está atrás dos filhos o tempo inteiro. Eles vão amar vocês, fiquem em paz, gente. Aquilo que você semeou vai estar com eles lá. Mas eu quero dizer a vocês que tem alguma coisa que Deus quer realizar em vocês e através de vocês. Agora, se há uma coisa que eu e você precisamos entender, é que não dá para parar no meio, sabe, amados? Não dá para parar uma atividade física, ou seja lá, espiritual, ministerial, profissional, um sonho pessoal, qualquer coisa que seja, no meio dessa história. Chegamos longe demais para recuar. Ei, você já renunciou a muita coisa, amados. Mas fique tranquilo, existirão sempre coisas que você terá que renunciar na vida. Você chegou longe, não vai recuar em nome de Jesus. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançamos. Amém? Que o Espírito do Eterno injete em você, amados. Sabe, que Ele jogue aí um fôlego para você continuar e não desistir. Tem coisas boas de Deus para você. Nós não somos filhos, amados, que se dão por derrotados. Nós somos filhos guerreiros. Sabe, na antiga aliança, nós éramos chamados de gaditas. A tribo de Gade eram homens habilitados para a guerra, homens valentes. Sabe, na nova aliança, eu e você somos gaditas de Deus, somos os valentes de Deus, habilitados para a guerra, cheios da verdade de Deus em nós. Eu e você somos boca profética para qualquer situação da nossa história. Receba isso em nome de Jesus. Você deve conhecer alguém que começou muito bem e parou no meio do caminho. Eu estava buscando, para ilustrar essa mensagem, um personagem bíblico para falar de alguém que começou bem e parou no meio do caminho. Você conhece a história de Sansão?
Sansão é legal, né? Sansão tinha tudo para ser um herói em Israel. Sansão tinha tudo para ser um homem profético. Sansão tinha tudo para ser um homem, amados, brilhante. Sansão começa muito bem. Havia uma profecia, e a profecia foi ministrada, sabe, na vida dos seus pais. Primeiro que o seu nascimento foi um milagre, porque sua mãe era estéril. Está lá em Juízes, no capítulo 13, nos primeiros versículos, conta-nos a história de Sansão. Deus dá uma palavra profética que haveria um milagre a partir do nascimento de Sansão. Então assim, queridos, o anjo do Senhor ministra isso ao coração de sua mãe e ela partilha com seu pai. Mas eu abri um parênteses quando eu estava lendo esse texto, que ele é interessante. Porque quem visita o casal que é a pessoa que é visitado no ambiente familiar é a mulher. Quando o anjo diz, olha, você vai conceber um filho e ele será o restaurador. Na verdade, ele começa dizendo que ele será o início de uma grande obra de restauração em Israel. Bom, a mulher recebe essa palavra e vai lá ministrar ao homem. Você já pensou, amados, se chega alguém assim, encontra a tua mulher pelos corredores e diz assim, tu darás luz a um filho. Sabe? Ok, mas estranho, né? Essa palavra a princípio. E ela recebe aquela palavra e vai falar para o marido. E o marido não causa nenhum problema com isso. Pelo contrário, a reação da palavra profética é uma reação de quem tem fé. Ele diz assim, bom, pede para esse homem aparecer de novo, para ele nos dizer como devemos criar essa criança. Isso revela o que, gente? Revela fé. Ei, deixa eu dizer você, quando você recebe uma palavra, quando você recebe um estímulo de Deus na sua vida, quando Deus aquece um propósito em você, qual é a tua reação? Ah, será? Será que sou eu mesmo? Será que Deus não errou de endereço? Será que eu, com todas as minhas limitações, serei usado por Deus? Não é assim que fazemos, gente? Não é assim que muitas vezes nos sentimos incapazes de realizar ou, amados, pelo menos fazer parte desse projeto de Deus na nossa história? Mas a resposta dele não foi essa. A resposta foi o seguinte, olha, manda ele vir de novo nos visitar, para nos dizer como devemos criá-lo. Ei, quando Deus ministrar uma verdade em você, você diga, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu já recebi, o filho já é meu. Amém, amados? Você está entendendo? Eu acho que me fiz entender nesse sentido. Então ele recebe a palavra, não duvida em absoluto, ele diz, manda ele vir, agora nos dá instruções. Legal, já ganhamos, já é nosso, já vencemos. Quando você recebe a palavra, você não deve duvidar. A Bíblia diz que é crendo e em nada duvidando. Você quer agradar a Deus, amados? Eu agrado a Deus quando creio. Eu não agrado a Deus com disciplinas espirituais. Esse é um equívoco que muitas vezes nós cometemos. Não, Deus está bravo comigo, Deus está nervoso comigo, porque eu não estou conseguindo me disciplinar, sabe, a ponto de Deus se agradar de mim. Queridos, deixa eu dizer, Deus se agrada de você quando você depende dEle. Então as disciplinas, pastor, quando é que elas acontecem? Eu não preciso me disciplinar então. Não, a disciplina é uma consequência, amados, do quanto você permite que o Espírito Santo passe por você, impulsione você, dê a você o suporte necessário para você avançar. Foi um homem tremendo, Sansão. Sansão nasce para realizar um milagre nessa família, e ele começa a sua infância já com amados, predicativos muito específicos, né? Ele começa já com características. Você já imaginou Sansão brincando com as outras crianças, gente? Você já imaginou Sansão cumprimentando, como é que a molecada cumprimentou? Pá, pá, pá. Meu irmão, a mãozada daquele homem devia jogar umas 3 para o lado. Joga futebol. Você imaginou Sansão zagueiro, gente? Sansão zagueiro, ninguém passa, meu irmão. E Sansão que está lá na zaga, meu irmão. Vamos embora daqui. Sansão chega no jogo de... Irmão, não está na Bíblia não, tá? Fica tranquilo, eu estou só... A história é minha, então deixa eu lançar aqui. Já pensou, irmão? Vai entrar no vestiário, está o time de Sansão e o time adversário. Sansão vai passando, cochichando.
para um a um dos seus adversários: se fizer gol na gente, eu destruo vocês. Se der mole, eu acabo com vocês. Só sussurrando. Gente, já entrar na partida, acabou o papo. Mas Sansão, ele revela ao longo do tempo uma fragilidade emocional. Sansão, ele revela que a firmeza que ele tem não era tão grande. O fundamento pelo qual ele estava, construído, não era algo tão sólido assim. Sabe quando eu e você revelamos o quanto estamos fundamentados em tempos de crise, em tempos de sedução, em tempo em que as coisas não acontecem como eu e você gostaríamos que acontecesse. Então você sabe que a vida de Sansão revela força, revela, amados, um homem que pega lá e destrói, seus adversários lá com uma queixada de jumento. Ele mata lá 1000 dos seus adversários. Homem forte, né? Ele destrói um leão. Depois, amado, o que Sansão tinha que promover aquele enigma? Gente, já pensou depois que ele bebe lá? Claro, tem algo que vai ser revelado aí, mas ele poderia, depois de ter destruído lá, amados, o leão, né? E a carcaça daquele animal fica ali, então as abelhas vão lá, mel é produzido, e depois ele propõe um enigma. Com a finalidade, gente, deixa passar, e ele parece que faz uma brincadeirinha com o povo. Vamos ver quem descobre, vamos ver quem descobre. Veja, aí ele, então, passa por todo um processo de sedução, e então começa a se revelar alguém que é forte por fora, mas ele é muito frágil por dentro. Quantas vezes eu e você olhamos para alguém com uma fortaleza enorme, olhamos para alguém, e hoje a gente tem usado termos interessantes, né? Alguém resiliente, alguém que suporta o sofrimento e continua, né? Se for usar um termo mais bíblico, alguém que revela uma longanimidade, amados, exemplar, que não se desanima em tempos de dificuldade. Aí você olha assim, vê, legal, que irmão forte, que irmão corajoso. Aí quando você percebe o que está no coração dele, você vê que a coisa não é tão assim. É preciso que eu e você pensemos essa manhã o quanto o nosso homem interno está firmado na verdade de quem somos, na verdade da posição que temos em Cristo. Sansão, ele começa a sua tarefa muito bem, mas depois ele passa por um casamento que se frustra e que revela fragilidade. Depois ele tem um novo casamento que vai revelar uma nova fragilidade também. Você imagina, gente? Me conta seu segredinho. Se você não me contar, você não me ama. Que jogo é esse? Você imagina, queridos, alguém que veio para estabelecer paz, alguém que veio para mudar a história de um povo, e é vencido por uma sedução. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, na maioria das vezes não somos vencidos pelos grandes desafios, na maioria das vezes somos vencidos pelos pequenos desafios da vida, ou pelas pequenas brechas que deixamos. Essas pequenas partes vão construindo, ou melhor, vão destruindo princípios importantes da nossa história. O final da vida de Sansão, um homem que tinha tudo para dar certo, foi enganado, preso, levado ao templo de Dagon, e lá foi colocado como uma diversão, um profeta que agora vira chacota dos seus inimigos, alguém que nasceu com uma palavra profética, alguém que tinha tudo para dar certo, alguém que tinha tudo para vencer, mas que foi vencido pelos seus sentimentos, e agora ele está lá, servindo de deboche. Último instante da sua vida, ele então pede para que das pessoas que estavam ali o colocasse perto das colunas principais do templo. Então diz o texto que o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele então empurra as colunas principais do templo, o templo cai sobre ele, sobre todos os filisteus, e a gente glorifica, né? Que legal, viu lá? Sansão também destruiu todo mundo. Gente, eu não sei se eu vejo isso como uma vitória.
A vitória seria, amados, se ele tivesse entendido qual era a promessa de Deus para a vida dele, não cedido às tentações, Deus teria realizado coisas tremendas através da vida dele. Não é uma vitória destruir um templo, sabe? E morrer com uma intenção no coração, porque quando eu e você recebemos uma promessa de Deus, acende alguma coisa dentro da gente, sim ou não? Sim, claro que sim, gente. Quando encontramos com Deus, e a gente chama esse negócio de primeiro amor, né, gente? Eu não sei, é primeiro, segundo, terceiro, a gente vai amando Deus cada vez mais que o conhecemos. Mas você entende aí a linguagem? Quando eu recebo algo de Deus, quando eu conheço Deus, quando, amados, eu tenho a minha mente renovada, quando eu começo a entender o real propósito da minha vida, alguma coisa maravilhosa acontece dentro de mim. Então Sansão não foi diferente. Ele tem pretensões, ele, amados, tem o seu coração cheio de sonhos. Ele entendia que Deus ia fazer algo significativo a partir da vida dele. Porém, ele recua. Porém, ele desiste, tem um final trágico. Eu não consigo ver, amados, algo positivo numa morte como essa. Ok? O Espírito veio, há uma finalidade, né? Ele consegue lá, a trancos e barrancos, derrubar as colunas principais, o templo cai, destrói, mas a história dele há de convir que poderia ser diferente, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa, amados. A história das pessoas que se encontram com Jesus vai ser diferente. Ah, mas eu não tenho um histórico legal, pessoal. Eu não tenho, uma vida que me dê condições de chegar lá. Jesus entrou na sua história e toda a sua história é reescrita através dele. Você pode dizer amém por isso, amados? Quando ele foi derrotado, quando foi vencido pelos impulsos violentos, quando foi vencido pelos impulsos sexuais, sabe, quando eu e você somos vencidos, quando recuamos, quando, amados, nos deixamos levar por alguns sentimentos, por alguns prazeres, que eu garanto a vocês que vai, amados, passar muito rápido, e daqui a pouco você vai dizer, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu cedi? Por que é que eu investi nisso? Aí, amados, o Espírito de Deus que habita em você, vai sinalizando você de coisas importantes, que Ele colocou, e que vão, amados, te dar a razão da tua existência, vai preencher você. Tem muita gente com muitas conquistas, mas com pouca alegria. Você conhece pessoas, queridos, que têm aparentes realizações, mas que não são felizes? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, poucas coisas em Deus, quando elas são geradas com felicidade, elas vão fazer você usufruir delas de uma forma tremenda. Já viu aquele ditado antigo, o pouco com Deus é muito? Não, isso é uma frase muito de mineiro, né? Mineiro que gosta dessas frasezinhas assim. Deixa eu dizer, amados, e Deus é um Deus que pega esse pouco, vai te dando prazer, e quando você percebe, as coisas vão prosperando do teu lado, e você vai vivendo um tempo novo em níveis diferentes, mas você não consegue perder o sentido da tua vida. Isso não move você, amados. Em nome de Jesus, você vai ter muito dinheiro na vida, gente. Olha aí, os espirituais como gostam desse negócio. Diz aleluia, fala em línguas aí. Agora, esse dinheiro não vai ter você, gente. Amém? Não vai ter seu sentimento. Sabe por quê? Porque Deus terá gerado isso em você. Deus terá colocado esses princípios em você. Então você vai ser uma pessoa feliz, porque Ele habita dentro de você. Você vai usufruir de coisas, claro que Ele colocou, e eu espero usufruir de tantas coisas, e eu tenho lá uma lista de sonhos para realizar. Mas, querido, o maior sonho já foi realizado. Ele morreu e eu o reconheci como rei da minha história. Eu agora só estou esperando. A esperança da fé não é uma esperança que talvez aconteça. A esperança da fé, eu sei que aconteceu no mundo espiritual, eu só estou aguardando a manifestação do que já foi realizado no mundo espiritual. Isso é um princípio. Já é seu, você crê nisso?
Você está esperando como? Talvez se acontecer legal, se não acontecer tudo bem também. Não, eu estou aguardando a manifestação disso. Amém, amados? Ele perde pelo impulso violento, ele perde pelos impulsos sexuais, ele perde pelo choro sedutor. Quando alguém não tem o propósito, amados, e não entende o propósito de Deus, pode ser seduzido a todo tempo. Agora, veja, o que é que eu e você devemos fazer quando as coisas não saem do jeito da gente? Pastor, eu estou desanimado, porque eu queria um resultado rapidinho na minha vida. Olha, é um milagre urgente. Tem por aí, né? Milagre urgente. Mas quem é que diz a urgência do meu milagre? Não, eu estou sentindo. A dor é minha, então alguém de fora vai dizer a urgência do meu milagre? Né? A gente diz. Mas irmãos, olha, deixa eu te dar uma dica importante. Não fique de birrinha com Deus. Não dá para bater pezinho com Deus. Sabe, dizer, não, Deus, então não vou fazer. Então não vou, então não quero o Senhor. Já viu aquelas crianças, quando você não faz o que elas querem, elas ficam de mimo, elas ficam de birrazinha, batem o pezinho e vão embora, e algumas delas caem no chão, levantam as perninhas, sabe, gente? É assim, seu filho é assim? Vai no mercado, aí você tem aquela graninha lá, sabe, exatamente para aquela listinha que você fez lá. Aí a criança, eu quero esse biscoito, eu quero. Você não quer, em nome de Jesus. Não, eu quero. E ela cai no chão, sabe, esperneia, grita, diz uma série de coisas para você. Ei, às vezes eu e você somos comparados a essas crianças mimadas, que os pais acham lindinho, sabe? Mas está todo mundo dizendo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Deixa eu contar uma coisa que eu lembrei. Alguns anos atrás, pastoreando uma igreja local, eu tenho um problema, sabe, gente? Com as crianças cutucando os instrumentos, né? Aí as crianças no final do culto, aí ia lá, pegava a baquetazinha e plá, 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 batendo, né, gente? E eu estava conversando com alguém, aí eu olhava para lá, Deus, em nome de Jesus, que essa baqueta voe da mão dele e cai na cabeça dele. Aí eu demoro a falar, sabe, gente? Normalmente ai Deus, envia alguém para falar aí, mas eu falei, não, eu mesmo, euzinho, deixa eu falar. Ô irmã, ele não pode mexer na bateria da igreja. O que aconteceu? A irmã desapareceu da igreja. Ela encontrou a Márcia num dia no mercado, disse, ô irmã, como é que você está e tal, você não vai mais à igreja? Eu não vou não, irmã. Aí né? Não vou mais não. Nós estamos numa igreja e lá o pastor deixa meu filho treinar na bateria. Irmã, então você tem que ficar lá, porque lá a gente não deixa mesmo não. A Márcia também mandando ver, lá não vai pegar não. Então, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, às vezes a gente tem uma relação, sabe, tão fragilizada nesse sentido. Deixa Deus, queridos, em nome de Jesus, construir algo maduro em você. Se Deus disse que vai fazer, e Ele disse na palavra dEle, eu e você precisamos receber essa verdade e só esperar a manifestação dela. Não pare, Deus é um Deus de continuidade. Deus está dizendo para você, Ele não desistiu de você, Ele não parou o projeto em você, Ele tem sonhos a realizar em você e através de você, tem coisas específicas para você fazer. Você recebe isso aí? O que eu devo fazer quando as coisas não saem? Siga adiante, gente. Não deu aqui, vai dar acolá. Sabe? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Não dá para viver o presente preso ao que não deu certo. Será que Deus me chamou? Será que Deus errou o endereço? Sabe, gente? Não deu certo lá atrás, não vou apostar de novo, não. Eu estou, sabe, escamado, né? É uma expressão que usam. Eu estou escamado, as minhas experiências anteriores foram muito negativas, então não vou investir mais a minha vida. Eu não vou mais, sabe, me envolver em relacionamento, não vou abrir mais a minha vida, eu não vou mais fazer isso, fazer aquilo. Por que é que com o relacionamento, gente, a gente é tão fragilizado? Por que a gente não muda de time de futebol?
Por que quando o nosso time não perde, a gente muda? Você tem vergonha de mudar? Eu não, o que vão dizer de mim? Quando o Fluminense, irmãos, deixa um jogo ser virado no último instante, a gente dorme pensando em virar Mesquitense. É um clube da 5ª divisão. Você pensou que eu ia falar flamenguista? Pelo amor de Deus, sou bem discipulado. Mas por que no tocante aos nossos relacionamentos desistimos, gente? Por que não vamos adiante? Por que paramos? Por que um projeto que Deus acendeu, nós paramos no meio do caminho, gente? Ei, vá adiante, você vai ver se cumprir tudo aquilo que Deus falou que iria fazer. Sabe, Deus não muda de projetos, amados. Sabe, queridos, Deus tem um projeto para mim e para você. Nós é que desistimos dos projetos e embarcamos em outros que traz um peso enorme. Sabe por quê? Porque nós não damos conta de que o que deveríamos fazer é nos submeter ao trato de Deus e ao processo que Ele está nos conduzindo. Não é isso? Aí dos argumentos que utilizamos, meu tempo acabou. Já viu isso? Essa é uma história que os pastores escutam muito. Pastor, estava bem, mas Deus falou comigo, meu tempo acabou. Claro, tua paciência acabou, sabe, teu ânimo acabou, você já não suporta mais submeter, você quer que as suas decisões sejam as validadas, você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Irmãos, não dá para brigar com Deus, tem que se submeter a Deus. Eu não sou o Senhor, eu sou o servo. Ele é quem comanda e eu sirvo. Maior é o que serve, queridos. Evangelho não é primeiro na fila, evangelho é o último na fila. Minhas conquistas, amados, não podem ser em detrimento da derrota de ninguém, da tristeza de ninguém. Nós apontávamos hoje pela manhã acerca de algumas tradições, sabe, de algumas situações que aparentemente temos vantagem. Sabe aquele prestador de serviço que vai lá na sua casa fazer alguma atividade e que ele cobra X e que depois de meia hora de conversa você consegue convencê-lo de cobrar menos da metade do preço que inicialmente ele havia cobrado? No fundo, você sabe que é injusto, porque dá realmente, sabe, trabalho. Claro que todo negociante vai entender que o prestador de serviço vai pedir X para você chegar e isso é uma coisa. Já é uma negociação, né? Mas algumas negociações, você sabe que é injusto. O cara cobrou 100 prata, eu falava pela manhã lá, 100 prata para capinar teu terreno. Você conseguiu convencê-lo a cobrar 40, mas ele ficou o dia todo trabalhando. Aí você chega lá para os filhos, tudo pequenininho, os guris, tudo lá correndo, ó, vem cá, viu? É assim que tem que ser. Agora a gente vai comer uma pizza à noite. Vai dar dor de barriga na família toda, gente. Por que vai acontecer? Porque a minha vitória não pode ser em detrimento do prejuízo de ninguém. Sabe, gente, a minha conquista não é, amados, um privilégio. Eu sou mais amado e ele não. Já viu aquelas orações feitas no futebol? Deus me dê a vitória. O problema é que tem crente lá também. Vai ser uma guerra de vitória. Né? O Fluminense, o tricolor diz, Deus me dá a vitória, em nome de Jesus. Aí, o cara afogueado lá e tal, ou afogueado, né, o Botafogo. Os botafoguenses também, me dá a vitória, Senhor. Deus fala, gente, decida quem vai ganhar hoje, porque está chegando oração aqui, meio conturbada. Tem gente pedindo para ganhar A, B, a quem, afinal de contas, eu dou a vitória. Poderia ser para o Fluminense, que a gente está precisando. O texto que lemos, a gente leu o texto, mas fugiu dele, né? Mas eu quero voltar a esse texto. A versão judaica desse texto, capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, diz assim: aquele que está ligado, aquele que está unido ao Messias, tudo se fez novo. Gente, olha só, a bênção da continuidade está relacionado a quem a gente está ligado, a quem a gente está unido. Ei, você quer que todas as coisas sejam novas na sua história? A quem você está unido, a quem você está ligado,
as circunstâncias, sentimentos ou a verdade. Isso é princípio, isso é basilar, gente. Isso é fundamento para a nossa vida. Isso vai dizer quem somos em tempos de crise. Porque eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela verdade que é injetada no meu coração, sabe? E é selada por Cristo Jesus. Efésios diz isso, amados. Nós somos o penhor dessa verdade, nós somos o carimbo dessa verdade. Sabe, quando eu e você servimos ao Senhor, o Espírito Santo está dizendo, você é meu, sabe, queridos? Você agora é propriedade exclusiva do Senhor. Você imagina que negócio é esse, queridos? Você acha que alguém pode ir lá e tomar o que é teu de Deus? Não vai tomar. O que pode acontecer é quando eu, amados, paro na minha consciência de quem sou, quando eu rasgo em algum nível a identidade que tenho. Então todas as coisas vão se fazer novas. E isso está ligado, isso está relacionado a com quem eu estou unido, com quem eu estou ligado. Essa é a versão judaica dessa palavra. Quando ele fala de coisas antigas aqui, ele está falando do que, gente? Ele está falando de liturgia? Não. Ele está falando de hinos? Ele está falando de como eu me visto? Não. Ele está falando, amados, nesse momento daquilo que eu tenho como uma mentalidade. Todas as coisas se fizeram novas. Qual é a minha maneira de pensar? Eu estou pensando de que forma? De que forma eu penso a situação que eu estou vivendo? Como é que eu olho para esse negócio? Como é que eu encaro isso? Não, peraí, eu vou fazer exatamente como fizeram os meus. Eu aprendi que eu deveria fazer exatamente assim. E quem é que disse a você que o que disseram o tempo todo a você, e você aprendeu, seja lá por hábito, por repetição, de alguma forma é o correto? Agora, eu e você temos uma nova maneira de pensar. Eu penso como Deus pensa. Então, quando Deus faz algo novo, significa que eu estou ligado a Ele. E ligado a Ele, eu penso como Ele pensa. Você entende isso, amados? Como é que eu penso como Deus pensa? Eu descubro o que Ele disse a respeito do que eu estou vivendo. Você crê que a Bíblia tem resposta para tudo, gente? Agora não vai dar uma equação lá, não é isso, gente. Você tem um problema físico lá, quântico, aí você vai, Deus, resolve aí. Não é isso, gente. Eu estou falando das coisas da vida. Eu estou falando, amados, de coisas que Deus quer dizer para você, de conduta. Eu estou dizendo de como você deve se portar diante de um desafio. Eu estou falando, amados, que se você buscar essas verdades, a sua mente será alimentada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, amados, essa fé precisa ser praticada. Ouvir essa verdade e automaticamente viver por essa verdade. Problema, amados, que nós estamos ouvindo mensagem todos os dias. Boas mensagens, sobretudo aqui na igreja. Pessoas que, amados, ministram verdades profundas e transformadoras na nossa vida. A questão é, o que é que eu tenho feito com essa verdade que confronta as verdades que eu vivi até agora? Como eu tenho me portado quando sou desafiado? Eu tenho, amados, que deixar o Espírito Santo me sinalizar. Sabe, o Espírito de Deus vai te dar uma resposta, querido. Ele vai te colocar lá, olha, é assim que você deve proceder, é assim que você deve fazer. Por quê? Porque agora eu estou ligado a uma nova forma de pensar. Eu tenho uma nova mentalidade. Amém, amados? Temos uma visão diferente do mundo, sabe por quê? Porque quando eu e você acreditamos em Jesus, Ele nos dá um óculos, sabe, espiritual. Eu e você vemos a vida com óculos do Senhor. Você pode dizer amém por isso, amados? Eu não vejo como todo mundo vê. Eu não vejo, amado, a partir de uma ótica pessimista. Eu vejo o que Deus disse a respeito. E o que Ele disse vai nortear toda a minha atitude. Eu tenho nova direção. Nossa qualidade de vida está relacionada com quem estamos ligados. Com quem estamos ligados determina nossas conquistas. Cuidado para as suas emoções não anularem sua missão. Pessoas têm sido anuladas porque estão ligadas às emoções. Elas são direcionadas pelas emoções. Eu sou assim mesmo.
Eu estou muito bem, eu sou lindo, maravilhoso, belo, eu sou amável, mas quando alguém vem fazer alguma coisa, você vai conhecer o outro lado. Então, peraí, gente. O que me move é o outro, não é o que está em mim. Quer dizer, eu respondo a partir de que o outro, daquilo que o outro estimula na minha vida, não é exatamente o que eu sou. É claro, é evidente que nós não somos perfeitos nisso. É claro que eu tenho que me posicionar. É claro que todos os dias eu preciso dizer: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, a minha vontade é arrancar cada fio de cabelo da cabeça dessa dona, desse homem, dessa situação, sabe? Mas aí então eu olho para o que Deus tem para mim e me atrelo a Ele, me ligo a Ele e não paro, porque Deus tem coisas tremendas para a minha vida. Irmãos, só se abrirão novas portas se fecharmos aquelas que ficaram para trás. Não podemos estar remoendo situações das quais vivemos. Você não pode estar lembrando, sabe, querido, de um romance que você perdeu quando você tinha 13 anos de idade. Eu acho que aquela era a mulher da minha vida. 13 anos de idade. Você já tem 50, irmão. Dá oportunidade para outro, porque daqui a pouco vai ficar ruim. Você entende, irmãos? Eu conheço um rapaz, irmãos, que ele estava esperando as respostas judiciais. Ele colocava um montão de gente, sabe? Ele colocava a SEDAI na justiça, não sei o que, Light na justiça. Ele queria viver dos resultados, das indenizações. Quanto você tem que ganhar, cara? Não, tem que ganhar uns 5 pau. Irmão, você não vai resolver nada da tua vida não, irmão. Não fique atrelado a isso. Não fique preso a questões que ainda não se resolveram. Se não se resolveram ainda, é porque Deus está agindo, amados. Abra o teu coração, abra teus olhos, se abra para oportunidades. Deus vai fazer daqui para frente coisas novas. Amém, gente? Amém. Talvez eu esteja estimulando alguns solteiros aí. Joga esse negócio para trás, deixa para trás. Abre o teu coração para o que está na frente, gente. Não para no que Deus tem para você, porque Deus não para. A gente costuma dizer: o diabo ele não para um instante de tentar você. Eu prefiro pensar que Deus é quem não para de projetar sobre a minha vida. Eu não vou ficar atrelado: o diabo está jogando certo, cuidado, hein, desvie. Olha o dardo, está inflamando teu coração, hein? Olha isso, olha aquilo. Que isso, que crise é essa, gente? É uma roupa, eu acho que essa roupa está com influência ruim. Essa cor, é isso, aquilo. Nada, irmãos. Eu fui influenciado pela obra da cruz. Eu fui influenciado pelo perfeito, queridos. Eu tenho que ter a mentalidade de filho de Deus. Eu escutei uma historinha essa semana, muitos de vocês devem ter escutado, a respeito da mentalidade da águia. Um fazendeiro encontra um filhotezinho de águia jogado num campo, e ele pega aquele filhotinho, só que ele não tinha um local apropriado para criar a águia. Então ele joga a águia junto com as galinhas. Ele coloca a águia no galinheiro. Depois de alguns meses, ele volta, né? Porque quem tratava dos animais eram os que trabalhavam lá. O fazendeiro volta e olha aquela águia grande, né? Já bem robusta. Mas só que ela não voava, e é sabido que a águia é um animal de caça, um animal bonito, né, gente? Mas a águia estava ciscando, gente. A águia estava no terreiro como galinha. Deixa eu dizer uma coisa: eu e você somos águia, gente. Mas por que a gente cisca às vezes como galinha? Porque às vezes aprendemos, amados, um evangelho que vai tolindo a gente, um evangelho que vai oprimindo a gente. Não um evangelho, amados, que levanta a nossa cabeça e nos faz enxergar que se alguma coisa não deu certo aqui, Deus vai promover outras lá na frente. Deus não se move quando eu abaixo a cabeça. Deus se move quando eu levanto a cabeça, encho o meu peito de ar e digo: eu creio, por isso invisto. Você entende isso, gente? A gente quer, amados, muitas vezes criar uma relação de mimo. Então quando eu choro, Deus vai me afagar. Quando eu me escondo, Deus vai fazer alguma coisa boa para a minha vida.
Então eu vou elencar a Deus as coisas boas que eu fiz na vida. Então Deus vai se sensibilizar com o que eu fiz e vai me abençoar. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Como isso é difícil para nós. Não viva ciscando, viva como uma águia. Então isso é mudança de mentalidade. Eu quero terminar, queridos, dizendo a você: o que está na frente é maior do que aquilo que ficou para trás. O que está na sua frente é maior do que aquilo que ficou para trás. Suas conquistas serão maiores do que suas aparentes derrotas. Você precisa crer nisso. Sua história pode não ter sido a melhor, mas Deus há de transformá-la em algo muito significativo. Não fique olhando fotos antigas e dizendo: ó, como eu era belo, ó, como eu era poderoso. Não fique escutando aquelas músicas antigas. Nada contra, tá? Aí chorando, o cara chorando. Você está chorando, mas estou lembrando. Tudo bem, irmãos, tem coisas que foram legais, mas não volta, irmão. Esse cabelo não volta a crescer, só se você implantar. Eu estou brincando para falar uma verdade muito séria. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas preciosíssimas para os filhos dele. Quem aborta a missão não é Deus. Quem aborta a missão somos nós. Cuidado para as suas emoções não abortarem sua missão. Cuidado para o seu passado não visitar o seu presente e atingir o seu futuro, limitando suas conquistas. É legal essa frase, né? Cuidado para o seu passado não visitar o seu presente, atingindo o seu futuro e limitando suas conquistas. O que ficou para trás ficou, gente. Eis que tudo se fez novo, gente. Esse novo é estar ligado, esse novo é estar unido, gente. Mas eu sou exatamente, agora tem um aplicativo, né, que a gente vai ficando velhinho, né, novinho, velhinho. O pastor André mandou lá para mim esses dias. Gente, eu fiquei igualzinho meu pai. Eu falei: meu Deus, eu fiquei um velhinho esquisito demais. Irmão, não tem jeito. Não que meu pai seja esquisito, papai seja lindo. Como é que eu melhoro isso agora? Oh, Deus. O pai é lindo demais. Depois eu vou ter que passar um domingo lá para ver se eu melhoro isso. Ô irmão, segue adiante, gente. Vamos lá, não pare no que Deus tem para a sua vida. Eu tinha um texto, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Lança seu pão sobre as águas. Esse era o final, mas eu vou parar por aqui. Irmão, lança o que você tem sobre as águas. Deus vai fazer esse negócio fluir, chegar em algum lugar. Olha o texto lá de 1 a 6 que eu tinha separado aqui. A árvore vai cair para o sul ou para o norte. Aonde cair ela vai ficar. Tua semeadura é feita de manhã ou à tarde. Você vai ver lá o texto. Você pode semear de manhã ou à tarde. Se você semeia de manhã, não pare de semear à noite, porque a semente que você lançou em terra pela manhã, amado, ela tem a sua frutificação, mas ela é específica para amanhã, ou pelo período da manhã. Volte a semear à noite. Sabe por quê? Porque você não sabe qual vai frutificar. Pode ser que você semeou pela manhã, pode ser que você semeou à noite. O importante é que vai crescer, você vai colher. E termina o texto dizendo: não olhe o tempo. Não fica olhando para o tempo não. Será que vai chover? Será que o tempo está bom? Será que está na hora? Eu entendo que tem hora que a gente precisa descansar em Deus, mas descansar não é fazer nada. Não significa não fazer nada. Descansar significa: Deus, eu estou firme na minha confissão de fé. Não é dizer: agora também joguei tudo para o lado, agora vai ser, o que vier, veio, o que acontecer, aconteceu. Não é assim que às vezes a gente faz exatamente assim. Mas o texto diz:
Não olhe para a chuva, não olhe para o tempo. Continue semeando, porque Deus tem coisas maravilhosas. Não pare, não pare, não pare, não pare. Vamos ficar de pé, gente?